Vamos lá, bom dia de novo a todos, né? Estamos aí gravando mais uma aula de geografia, tá? Essa aula vai ficar disponível para vocês lá através do Classroom ou através de uma outra ferramenta aí que for necessária, ok? Nós vamos continuar nossos estudos de geografia, né? Estávamos falando lá sobre os afrodescendentes, né? Então, estamos falando sobre a formação da população brasileira e nós vimos, então, que três matrizes populacionais importantes, ou seja, três povos que deram origem ao brasileiro, né, importantes são, né, os portugueses, os indígenas e os afrodescendentes, né, os africanos. Tá? Então, estamos estudando os afrodescendentes, ok? Então, o que é o povo brasileiro? O povo brasileiro é um povo muito diverso, né? Formado por vários outros povos, né? Temos aí vários europeus, né? Não só os portugueses, mas temos muitos italianos, né? Muitos espanhóis, né? Alemães que acabaram vindo para o Brasil, né? E juntos formando o povo brasileiro. Temos aí os povos indígenas, temos os povos descendentes dos africanos, temos os povos asiáticos, né, japoneses. Falei para vocês, não sei se eu falei para vocês, mas o Brasil tem a segunda maior população japonesa do mundo. O Brasil só não tem mais japoneses que o próprio Japão, tá? Então, fora do Japão, a maior colônia japonesa do mundo Professor, é no Brasil. Ô, Saulo, eu vou ter que sair rapidinho, tem que ir no banheiro. pera. Pode Então a ir. gente só Demorar um perde pro pouco. Japão de população japonesa? Não entendi? Fala de novo, A gente Gui. só... Então pequena parte do Brasil é japonês? Não é que é pequena parte do Brasil japonês, né? Na verdade, os japoneses estão concentrados em algumas áreas do Brasil, mas estão bem Professor, espalhados pelo Brasil. você vê que o japonês está dominando o mundo inteiro, né? Né? Mas nós temos uma grande... Porque nós recebemos muitos japoneses no começo do século XX, né? Teve lá a própria industrialização no Japão, muitos acabaram ficando sem trabalho, sem terra, né? E muitos vieram para o Brasil. Temos aí uma colônia japonesa muito grande, né? E é muito interessante essa diversidade de povos, porque isso acaba contribuindo para a diversidade cultural do Brasil, né? Então, por exemplo, eu falei para vocês, não sei se eu falei para vocês, mas nós temos alguns hábitos aí que vêm desses outros povos, né? Por exemplo, na nossa própria língua, né? O italiano deixou uma marca muito profunda, né? Que é o nosso cumprimento de despedida. Quando você vai se despedir de uma pessoa, o que você fala para essa pessoa? Tchau. Tchau é um cumprimento português? Não. Italiano. Não é em português, não é. Oi? La clássica inicial. Não, é tchau mesmo, né? Só que é C-I-A-O. Se pronuncia tchau. Mas é um cumprimento. Só que o tchau do Brasil se escreve assim, ó. Não, sim. É T-C-H-A-U. É diferente. Mas tem gente que fala tchau, tchau. Não. Eu estou falando não da forma de escrita, né? Eu estou falando aí que essa expressão vem do italiano, né? Não vem do português, não vem de outro povo, né? Aliás, lá na Itália, o tchau é utilizado tanto como cumprimento de despedida como cumprimento de chegada, né? Quando você chega aqui na sala, então, quando chegamos aqui, eu ia falar o que para vocês? Tchau, meninos, né? Tchau, bambinos, como que vocês estão? Tchau é um cumprimento de chegada também, né? Tanto como é um cumprimento de despedida. Bambinos. E em Portugal não tem tchau? Não, em Portugal não tem tchau. O que tem em Portugal? Adeus, né? Então, o português trouxe o adeus, que para a gente seria uma coisa assim mais forte, né? Como se você não quisesse ver a pessoa nunca mais, né? Adeus para você, né? Mas o português fala adeus. E o adeus é um cumprimento tanto de chegada quanto de despedida também, né? Então, as pessoas, antes de utilizar um tchau no Brasil, utilizavam um adeus. Né? Lá no século XIX, século XVIII, usavam um adeus. E usavam um adeus tanto na chegada quanto na despedida. Né? Que tchau! Você está louco, Guilherme? Que é isso? Vamos lá.
Lembrando, então, que a gente está gravando aqui agora, né? Já começamos a gravar, então seria importante vocês colocarem o nome de vocês no chat para gerar aquela listinha de chamada, tá? No final da aula eu vou ver aí se todos colocaram o nome para gerar aquela listinha de presença, tá bom? Então vamos lá. Nós estamos falando dos africanos, então, os afrodescendentes, e nós estamos exatamente aí na página... Professor, Oi. até agora eu, o Cauã e o Vitor. E o Breno agora mandou no chat. Precisa mandar de novo? Não, vocês já mandaram, não precisa mandar de novo. O Vitor já tinha mandado, não tinha, Vitor? Eu acho que vocês mandaram, eu já tinha começado a gravar, porque a questão aqui é o seguinte, a questão é vocês mandarem depois que eu estiver gravando. Porque se eu não estiver gravando, não gera daquele documento. Mas se bem que tem aqui a opção de salvar, né? Salve chat, né? Depois eu vejo isso daqui. Vamos lá. Não, mais importante é escrever o nome aí só para gerar aquela lista. Ó, não basta estar presente na sala. Então, ó, o Guilherme, depois que ele voltar, tem que lembrar ele. Não basta estar presente na sala, tá? Por quê? Porque eu quero que vocês tenham um nome aqui na lista chamada. Não basta falar, não, eu estava lá, mas estava lá, Helena está na sala, não colocou o nome, né? Acho que só a Helena e o Gui que não colocaram o nome. Então tem que colocar o nome lá na listinha, tá? Vamos lá. Então nós estávamos aqui, né? E eu parei a aula exatamente aqui. Então vamos retomar um pouquinho disso daqui, só para a gente relembrar. Né? Então, nós tivemos uma pressão da Inglaterra, isso daqui acho que ficou bem explicado, né? Para o fim do tráfico de escravos. Por que a Inglaterra pressionava pelo fim do tráfico de escravos? Não era simplesmente por questões humanitárias, era por interesse econômico. Por como assim interesse econômico? A Inglaterra era uma potência industrial, né? E a Inglaterra queria ampliar seu mercado consumidor, né? Ou seja, fazer com que mais pessoas consumissem seus produtos. Tá? Os escravos não ganhavam salário, portanto, não podiam comprar, não podiam adquirir produtos, né? Então, os ingleses passaram a bater o tráfico de escravos, no sentido de tentar aí implantar né, um trabalho assalariado nos demais países. Tá? Então, nós temos isso aí. Né? A Inglaterra, então, se posiciona contra o tráfico de escravos através do Arthur de 1845, que autorizava né, os navios ingleses a perseguirem né, navios negreiros, né, navios que estavam traficando escravos. Tá? Oi, Helena, o que você está querendo dizer aí? Você está colocando várias mensagens no chat? Você está com alguma dúvida? Não tô, não. Tá. Era só pra ver se o chat tá pegando. Entendi. Vamos lá. Voltando aqui, então. Em decorrência dessa pressão inglesa, né, o Brasil, através da Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, proibiu o tráfico de escravos para o Brasil. Né? Ou seja, o tráfico de escravos da África para o Brasil. Continua havendo escravidão no Brasil? Sim. Tá? Só não poderia mais trazer escravos da África. Se nascessem pessoas aqui na condição de escravos, poderiam ser escravos? Sim, poderiam continuar sendo escravos. Né? O que aconteceu aqui? Nós tivemos, posteriormente, a lei do ventre livre, que fez o quê? Os filhos das escravas nasciam na condição de livres. Tá? Então, olha aqui, presta atenção. Se eu não posso trazer mais escravos da África, e se as crianças que nascem, né, os filhos das escravas não são mais considerados escravos, né, a escravidão estava praticamente abolida. Né? Ou seja, eu continuaria tendo escravos, aqueles que nasceram antes de 1871 continuavam sendo escravos, mas quando eles morressem, né, não ia acabando a escravidão ia acabando aos poucos, né? Porque não teria condições de mais pessoas se tornarem escravos. Tá? Muito bem. O que aconteceu? A escravidão já estava praticamente abolida, então não havia aí não havia necessidade de abolição da escravidão. Né? Mas a pressão dos próprios escravos foi muito grande. Os escravos começaram a se rebelar contra a condição de escravidão. E isso fez, então, com que fosse assinada a Lei Áurea,
né, concedendo a libertação a todos os escravos. Tá? Então, todos os escravos foram libertos. A escravidão foi abolida no Brasil em 1888. Tá? Por incrível que pareça, hoje mesmo eu vi uma postagem no Instagram do professor Leandro Carnal, e se vocês tiverem curiosidade, né, dá uma olhadinha num livro muito interessante que saiu do Laurentino Gomes, que ele fala sobre a escravidão. Tá? A escravidão persistiu no mundo até pouco tempo atrás, né? Alguns países africanos, a própria Arábia Saudita, né, manteve a escravidão aí até pouco tempo atrás, né? No Brasil foi abolida em 1888, né? O Brasil foi um dos últimos países a abolir a escravidão, o último país da América a abolir a escravidão, mas em vários países africanos, do Oriente Médio, a escravidão só foi abolida há pouquíssimo tempo atrás, né? Muito bem. Então, isso daqui está tranquilo, né? Porque nós vamos passar para um outro assunto agora. Isso aqui está tranquilo, gente? Sim. Sim. Só retomando a aula passada. Isso tudo já foi explicado na aula passada, tá? Sim. Então, vamos lá. Continuando aqui. O que nós temos? Durante o período de escravidão, nós tivemos muita resistência dos escravos, tá? Então, os escravos, os africanos, né? Eles não ficaram, como que eu digo, não aceitaram, né, a escravidão, né? Eles resistiram, tá? Existe, até tem um livro, eu tenho esse livro aqui, né? O livro de um historiador. O nome do livro é Negociação e Conflito, né? Ou seja, existiu a resistência, sim, tá? Mas também existiu a negociação, tá? Ou seja, os escravos conseguiam negociar, não se rebelavam contra a própria condição de escravidão, mas conseguiam negociar com seus senhores melhores condições de vida, melhores condições de existência, tá? Agora, teve aqueles que se revoltaram contra a própria condição de escravos, né? Como que eles resistiam? Eles formavam, né, revoltas, né? Houve rebeliões de escravos no Brasil? Houve, né? Uma das mais famosas delas foi a revolta dos malês. Os malês eram escravos oriundos ali daquela região que eu mostrei para vocês, né, do Golfo da Guiné, na aula passada. Vamos só apagar isso daqui para a gente poder subir a apostila. Então, os malês eram originários dessa região aqui, ó, e eram escravos islamizados, né? Então, eram africanos que tinham ali como religião o islamismo, eram muçulmanos, tá? E eles eram em grande número aqui em Salvador, né? Aqui em Salvador, portanto, eles se rebelaram contra a condição de escravos, tá? E fizeram ali a revolta dos malês, tá? É uma das revoltas, tá? Nós tivemos muitas outras revoltas, fugas em massas, né? Nós tivemos forma de resistência, até mesmo suicídio era uma forma de resistência, né? Porque você impunha uma perda patrimonial ao senhor, né? Imagina que o escravo era uma coisa, né? Fazia parte do patrimônio da pessoa, né? O escravo era considerado uma coisa, uma mercadoria, não era considerado um ser humano, era considerado algo que podia ser vendido, que podia ser comprado, que podia ser negociado, né? Então, um senhor, ele investia, né, em escravos, era um investimento, tá? Ele comprava, ele gastava dinheiro com isso. E quando a pessoa se suicidava, né, ela colocava em uma perda patrimonial para o senhor, né? Na verdade, durante o período colonial, né, o período em que houve escravidão no Brasil, até mesmo durante o período imperial no Brasil, né, uma forma de demonstrar status social era ter muitos escravos, né? Olha aí, ó, uma forma de demonstrar status social era ter muitos escravos, né? Então, hoje, como que é uma forma de você demonstrar status social? Você usar roupas de marca, você ter o último lançamento do iPhone, né? Você ter um carro bacana, é uma forma de mostrar status social, né? Naquela época eram muitos escravos. Então, presta atenção. Naquela época, quando a pessoa ia sair de casa, geralmente ela saía com um certo número de escravos acompanhando ela, né? Saía ali um séquito, né, de escravos acompanhando, tá? Demonstrando que essa pessoa
tinha muitos escravos, portanto, ela era uma pessoa rica, ela era uma pessoa socialmente bem colocada, né? Essa questão da escravidão, até mesmo com forma de indicador de prestígio social, né, estava tão inserida na nossa sociedade que até mesmo os escravos, quando conseguiam a liberdade, né, assim que conseguiam a liberdade e tendo condições, também adquiriram escravos. Né? Então, era comum isso aí, não era exceção, era comum. Né? Por exemplo, eu sou escravo, né? Imagino que eu sou aí, afrodescendente, né? Lá em 1800 e alguma coisa, eu era escravo e consegui a minha liberdade. Tá? E consegui a minha liberdade. E o que acontecia? Assim que eu consegui minha liberdade, assim que eu tinha condições, eu adquiria escravos. Né? Então, uma pessoa negra ou uma pessoa mulata também poderia ter escravos. Né? Na condição de liberto, ele poderia também ter escravos. Tá? Então, uma questão aí muito interessante. Professor, uma pergunta. Pois não. Na época, eles não chamavam as pessoas negras de negros. Como é que eles chamavam eles? Negro, né? Não, teve uma época que eles não chamavam as pessoas as pessoas negras de negros. Era outra palavra. Não sei agora, Guilherme. É mulatos, alguma coisa mais assim. Não, não é mulato é a mistura do negro com o branco, né? eu sei, só que esqueci o nome, Crioulo, africano, não sei, Guilherme, não sei. Eram nomes que se davam às pessoas. Moros, não era? Hã? Moros, não era? Mouros eram os habitantes do norte da África, né, que eram islamizados. Né? Mouro é um Tá. nome específico para uma etnia. Né? Não é um nome que relaciona à cor. Aliás, os mouros não eram negros. Né? Os mouros eram Tá. um É que eu já vi pessoas chamando pessoas negras de mouros. Não. Vamos lá. Então, nós estávamos falando da resistência dos escravos, e uma forma de resistência eram os quilombos. O que eram os quilombos? Os quilombos eram o lugar onde as populações negras moravam, as populações escravas que fugiam da escravidão e que se refugiavam nesses quilombos. Tá? Então, o que era um quilombo? Era um local onde viviam pessoas que tinham fugido da condição de escravidão. Tá? Vamos supor, eu tenho uma fazenda, né? E na minha senzala, no local onde negros ficam lá na minha fazenda, eu tenho lá 30 negros, né? Eu tenho 30 escravos. E na fazenda do Guilherme, o Guilherme tem mais uns 40. Na fazenda do Breno, o Breno tem mais lá uns 25. Né? Os meus escravos aqui, 10 deles se revoltam, né? Conseguem fugir, organizar uma fuga da senzala, vão lá, libertam mais uns 12 da fazenda do Guilherme, vão na fazenda do Breno e libertam mais meia dúzia. Né? Então organizam um grupinho ali e vão se embrenhar na mata, né? E no local que eles e no local que eles conseguem ali se sentir seguros, eles organizam um quilombo. Tá? Então eles organizam ali um quilombo, eles constroem algumas choupanas, algumas cabanas, né? E vivem ali, né? Como se em liberdade estivessem, tá? Então ali eles vão viver como em liberdade estivessem, tá? Nos quilombos, né? Então os negros, as populações que fugiam da escravidão, conservavam alguns dos seus costumes, né? Costumes como a língua, né? Danças, formas de luta como a capoeira, a sua religiosidade. Tá? Então, era um local que conservavam sua cultura. Né? Existem hoje ainda, a gente vai falar daqui a pouco, dos descendentes desses quilombolas. O que são os quilombolas? Os habitantes dos quilombos. Tá? Então, hoje, né, muitos desses quilombolas têm reconhecimento de suas terras. Né? Então, as terras que eles ocupam foram reconhecidas como tais, como deles, e eles vivem ali nessas regiões ainda conservando muitos traços culturais, né, da época antiga. Tá? O quilombo mais famoso do Brasil, o mais conhecido,
foi o Quilombo de Palmares, né? O Quilombo de Palmares se organizou lá no Nordeste, na época em que havia uma grande população africana no Nordeste devido à produção de cana-de-açúcar, né? Então, muitos negros começaram a fugir das senzalas, principalmente naquela época em que os holandeses invadiram o Nordeste. Então, nós tivemos vários conflitos entre brasileiros e holandeses pelo domínio do Nordeste. Isso facilitou muitas fugas, né, de escravos, de africanos, que foram lá para essa região aqui e fundaram Palmares, que fica ali em Alagoas, fronteira com Sergipe, na Serra da Barriga. Né? Então, uma serra, né, uma região montanhosa que existe ali, nessa região de Alagoas, Sergipe, e ali eles constituíram o Quilombo de Palmares. Tá? Vamos baixar um pouquinho a tela aqui. Tá? Então, no Quilombo de Palmares, só aqui eu pensei que a apostila trouxesse mais informações sobre o Quilombo de Palmares. Então, o Quilombo de Palmares, gente, ele foi um dos principais líderes do Quilombo de Palmares, foi Zumbi, né? O último grande líder do Quilombo de Palmares foi Zumbi. Na verdade, né, o Quilombo de Palmares ele era muito grande, né? Ele tinha vários mocambos. Os mocambos eram pequenas aldeias que existiam dentro do Quilombo. Então, o Quilombo era bastante grande, né? E tinham várias aldeias. Né? O mocambo do macaco era o principal. O mocambo era o tipo de uma capital, né? Onde morava o líder, morava o rei. Né? E antes de Zumbi, o Palmares tinha um rei chamado Gangazumba. Né? O Gangazumba, ele, logicamente, que ele resistia ali aos portugueses, né? Os portugueses tentavam, os portugueses, os brasileiros, né? Os luso-brasileiros tentavam ali destruir o Quilombo, logicamente que ele resistia, e em determinado momento os brasileiros ofereceram um acordo de paz com o Gangazumba, né? Onde os brasileiros reconheceriam, né, o Quilombo, mas o Quilombo não poderia receber mais pessoas, né? Então negros fugidos não poderiam entrar mais no Quilombo. Né? Gangazumba queria fazer esse acordo, né? Parar com as guerras. Zumbi foi contra. Né? O Zumbi foi contra. Ele achava que esse acordo era uma enganação dos luso-brasileiros. Né? E Zumbi, então, conseguiu a liderança do Quilombo e continuou as guerras contra os portugueses. Até que um bandeirante paulista chamado Domingos Jorge Velho, né, organizou uma tropa que conseguiu ali derrubar a paliçada do Quilombo, né, tipo de uma muralha, né, não de pedra, logicamente, mas tipo de uma muralha de madeira, de terra, né, do Quilombo, e conseguiu, então, destruir o Quilombo. Posteriormente, o Zumbi foi capturado e morto, né, e o corpo foi exposto ali nas ruas, né, nas praças públicas ali do Recife, ok? Então, olha aqui, aquilo que eu tinha comentado com vocês, tá? Vamos terminar isso daqui e depois a gente conversa sobre as atividades, tá? Então, olha aí, ó. Atualmente existem no território brasileiro remanescentes desses antigos quilombos, né? Que abrigam a população quilombola, tá? Olha aí, esses não têm direito sobre os direitos da terra, somente nos casos em que é a titulação de propriedade, ou seja, somente no caso em que eles têm lá o registro, né, da terra deles, né, a escritura da terra deles, tá? Então, nós temos aí muitos quilombolas, né? Alguns têm esse registro, outros não. Na Constituição brasileira reconheceu o direito dos indígenas de suas terras, mas não o direito dos quilombolas às suas terras. Então, olha aqui, primeira questão. Quais estados brasileiros com maior número de quilombolas tituladas, de terras quilombolas tituladas em 2015? Aqui está pequenininho, mas vocês vão achar ali, ó, qual que são os estados brasileiros com maior número de terras tituladas, né? Então, as terras tituladas estão ali em, que cor que é isso aqui? Um pink, né? Um pink, ou seja, terras em que os quilombolas têm o título de propriedade da terra, ok? O azul seriam o quê? Terras quilombolas em processo, então em processo judicial de reconhecimento dessas terras, tá? Considerando os dois mapas, em quais houve o maior número de titulações de terras quilombolas, então considerando os dois mapas, 2014 e 2015, tá? Qual
quais os estados onde houve maior número de titulação, né? Em que houve um aumento do número, né, de títulos de terra. Tá? Aqui, ó. Vamos olhar essa atividade também da página... que página é essa? 23. Tá? Aqui o mapa mostra o número de comunidades quilombolas no território brasileiro que se encontram em diferentes estágios de titulação da terra. Então, aqui o número de terras quilombolas, o número de comunidades quilombolas. Tá? Por exemplo, em Minas Gerais nós temos 255. Isso daqui é entre tituladas e não tituladas. Né? Escolha, a partir do mapa, uma comunidade que esteja localizada em seu estado. Tá? Em seguida, anote a sua situação legal e explique o que isso significa. Então, olha aqui, ó. Vocês vão entrar aqui, ó, nesse endereço, koinonia.org, Atlas Quilombola, para vocês poderem fazer essa atividade, tá? Vamos ver se vai dar certo. Vamos dividir a tela com vocês aqui para a internet. Vamos lá ver se dá certo. Vamos entrar com esse... Não, calma aí. Deixa eu voltar lá. Copiar. Tá acabando a aula já? Só vamos ver se isso vai dar certo, daí a gente já encerra a aula. Vamos colar isso aqui. Tá, apareceu lá, tá vendo? Ó, então vocês vão copiar, né, aquela legenda ali do mapa, tá? Lá, ó. Copiei isso daqui, ó. Essa legenda aqui do mapa, tá vendo, ó? Koinonia.org, BR, Atlas Quilombola. E eu, então, entrei nesse Atlas aqui. E aí, vocês vão fazer o trabalho seguinte, vão pegar lá, Minas Gerais, certo? Lá, ó. Vamos ver se vai lá, ó. Minas Gerais. Daí vocês têm aí, ó, vários quilombos aqui em Minas Gerais, várias comunidades quilombolas, tá? E aí vocês vão tentar ali escolher uma delas, tá? Como qualquer um, por exemplo, Quilombo do Baú em Antônio Dias. Se quiserem procurar, eu não vou fazer isso agora por causa que não vai dar tempo, mas se vocês quiserem procurar aqui um quilombo, uma cidade mais próxima da gente aqui, vocês podem procurar. Aí, ó, por exemplo, eu vou pegar esse aqui, Baú, Antônio Dias. Daí ele vai vir para mim todo o histórico dessa comunidade, tá? Aqui, ó, estágio no processo de regularização. Então, tem uma certidão aí, data de publicação, tá? Aí tem como está o processo de titulação dessa terra, tá? Então, vocês vão fazer isso lá na atividade. Entenderam como vocês vão fazer? Vão escolher uma comunidade quilombola de Minas Gerais, vão entrar lá naquele... copiando isso daqui, vão entrar naquele site que eu mostrei para vocês, tá? Vocês vão escolher uma comunidade de Minas Gerais e vocês vão poder procurar lá no município mais próximo nosso aqui e vocês vão fazer lá a situação legal e vão explicar aqui o que vocês escolheram de informação lá, ok? Certinho, gente? Entendido? Então, ó, vocês vão fazer isso daqui para mim. Eu vou colocar a atividade no Google, sala de aula, página 22 e 23, tá? A gente vai ter a próxima aula na sexta-feira. Então, vocês vão fazer até quinta-feira para mim, me mandar. E na sexta-feira eu vou começar a aula e já vou observar se vocês fizeram essa atividade e a gente vai corrigir. Certinho? Sim, sim. Ó, aqui, gente, já fica a leitura para vocês também, ó, da capoeira e do quilombo Calunga, tá? É um quilombo que tá lá em Goiás, tá? Daí vocês... Vamos fazer o seguinte, vocês deixam esse daqui, na sexta-feira eu explico e vocês fazem a atividade para a semana que vem, tá bom? Beleza. Vou encerrando a aula aqui, tá? Boa continuação de aula para vocês. Sexta-feira a gente se vê. Tchau, gente.